Olá, bem-vindo novamente. Vamos dar continuidade à nossa aula 3. Estávamos falando da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Tratamos da primeira seção, que é da coexistência de dois regulamentos empresariais. A opção de um automaticamente faz com que você renuncie ao outro regulamento empresarial. E agora vamos falar da segunda seção do princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, que é do negociado prevalecer sobre o legislado. A reforma trabalhista trouxe o artigo 611-A. E esse artigo 611-A relativizou o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas e também, como visto na última aula, o princípio da norma mais favorável. O que fala esse artigo 611-A? A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho, lembrando, convenção coletiva é entre sindicato do empregado e sindicato do empregador, e acordo coletivo é entre sindicato do empregado e a empresa, tem prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre. E aí tem um rol de hipóteses que pode esse negociado prevalecer sobre a lei, sobre o legislado. Eu trouxe um exemplo para vocês conseguirem visualizar melhor o que eu estou falando, porque essa aula vai ser mais para frente. Mas para vocês entenderem o sentido disso, olha só. Então, a convenção coletiva e o acordo coletivo vai ter prevalência sobre a lei quando negociado prevalece sobre o legislado. Nessa hipótese aqui, por exemplo, intervalo intra-jornada respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. O que é isso? Nós vamos ver mais para frente, em jornadas de trabalho, que o intervalo intra-jornada dentro da jornada, é aquele intervalo que o empregado faz para almoçar, é aquele intervalo que costuma ser em jornadas superiores a 6 horas, de 1 hora. Só que pode o negociação do sindicato falar que esse intervalo intra-jornada vai ser de 40 minutos, por exemplo. Tem que ser no mínimo 30 minutos. Se for de 1 hora, tem que ser no mínimo 30 minutos. A lei fala que tem que ser de 1 hora. Aqui nesse artigo 611-A fala que pode ser negociado, mesmo a lei falando que é 1 hora, mas tem que ser no mínimo 30 minutos. Então, se tem uma lei falando que o intervalo de almoço intra-jornada é de 1 hora e vem o negociado prevalecer sobre o legislado, o sindicato negociar com o empregador que vai ser de 40 minutos, isso pode, porque agora esse artigo 611-A trouxe falando que pode. E isso é relativizar a norma mais favorável. Por quê? Porque a norma mais favorável não é o de 1 hora? Só que o negociado prevalece sobre o legislado nessa hipótese de intervalo intra-jornada. Então, vai ser de 40 minutos, mesmo sendo pior. E da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Está dispondo de 20 minutos de horário de almoço. Em vez de ser 1 hora, vai ser 40 minutos. Mas pode, porque o negociado prevalece sobre o legislado no intervalo intra-jornada. Então, essa é uma outra exceção do princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas. E a outra exceção, que também veio com a reforma trabalhista, é sobre os autos empregados. Quem que são os autos empregados? São aqueles empregados que possuem nível superior e que ganham acima de 2 vezes o teto do regime geral da Previdência Social. O teto do regime geral da Previdência Social hoje, dia 19 de julho de 2020, é R$ 6.101,06. Deixa eu confirmar, isso mesmo. É de R$ 6.111,06. 2 vezes isso, então quem ganha acima de R$ 12.202,12 e tem nível superior é considerado autoempregado. O que acontece com esses autoempregados? Eles poderão negociar diretamente com seus empregadores, sem a intermediação do sindicato. Dessa forma, eles próprios poderão transacionar ou até mesmo abrir mão do
dos seus direitos contidos naquele artigo 611-A que eu acabei de falar para vocês, do negociado prevalecer sobre o legislado. Todas as hipóteses que ele traz, inclusive a que eu trouxe para vocês no intervalo entre a jornada, esses autos empregados vão poder negociar diretamente com seus empregadores sem o sindicato. Vamos ver o parágrafo único do artigo 444 que traz essa previsão e aí eu explico o que tem a ver com a indisponibilidade. Artigo 444 da CLT. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas, mas em tudo quanto não contravenha, não vá de encontro, não vá contra as disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Então, aqui fala que pode haver acordo de estipulação, desde que se mantenha aquela proteção ao trabalho. Mas aí chega o parágrafo único que fala dos autos empregados. A livre estipulação que se refere ao caput, da cabeça do artigo, aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A do negociado prevalecer sobre o legislado, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, como se tivesse um sindicato ali, mas não tem, vai ser só entre o empregador e o autoempregado. No caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Isso é uma relativização, uma exceção no princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, porque o autoempregado pode negociar sozinho sem a presença do sindicato, naquelas hipóteses do artigo 611-A, e com isso ele pode até mesmo abrir mão dos seus direitos. Princípio da primazia da realidade sobre a forma. O que fala esse princípio? A realidade dos fatos prevalece sobre a realidade formal meramente documental. Ou seja, os fatos são mais importantes do que os ajustes formais. O que acontece na realidade é aquilo lá sim que vai ser levado em conta. Se tiver escrito na CLT, em algum documento formalizado, que acontece X, mas na verdade acontecer Y, o Y, se puder ser comprovado que realmente de fato acontece, é que vai valer. O papel não vale nada, se tiver a prova do que acontece de fato. Então, a CLT prevê a nulidade dos atos praticados com o objetivo de fraudá-la. Olha o que fala o artigo 9 da CLT. Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Por que tem esse princípio? Porque muitas vezes coloca algo simples na CLT e na verdade acontece coisas totalmente diferentes. Desvio de função, ganha um salário bem acima do que está na carteira. Então, com o objetivo de impedir essas fraudes, essas manipulações e fugir das regras trabalhistas, é que tem esse princípio no direito do trabalho de que a realidade conta mais do que o que está no documento. A realidade dos fatos prevalece sobre aquela realidade documental, o que está escrito no documento. Princípio da continuidade da relação de emprego. Qual que é a regra? A regra é que os contratos de trabalho sejam por prazo indeterminado. Os contratos de trabalho por prazo determinado, que pode ser por até 2 anos, é a exceção. E eles só podem ser feitos naquelas hipóteses previstas na lei. E qual que é o objetivo desse princípio da continuidade da relação de emprego? É de preservar o contrato de trabalho, presumindo a contratação por prazo determinado. Então, sempre que você não sabe se aquele contrato é por prazo determinado ou indeterminado, presume-se que ele é por prazo indeterminado. Porque essa é a regra da CLT, que os contratos de trabalho sejam por prazo indeterminado. A súmula 212 do TST traz
um exemplo do princípio da continuidade da relação de emprego, aqui está errada, de emprego. O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e despendimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Ou seja, quem tem que provar que aquele contrato de trabalho terminou, que não existe mais e que era por prazo determinado e não indeterminado, é o empregador. Porque a regra é que o contrato seja por prazo indeterminado. A regra é que o trabalhador tem aqui todos os dias. Então, quem tem que provar o fim da relação de emprego é o empregador. Porque o princípio da continuidade da relação de emprego constitui sempre presunção favorável ao empregado. O artigo 10 da CLT também traz a continuidade da relação de emprego. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa, sucessão empresarial, a empresa foi vendida, não vai afetar os direitos adquiridos por seus empregados. Ou seja, os contratos são por prazo indeterminado, então eles continuam mesmo que seja vendida a empresa. E o artigo 448 da CLT, a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. E o princípio da intangibilidade salarial ou irredutibilidade salarial vai ser falado no último bloco, com os últimos exercícios, 3 exercícios para fixar o conteúdo e aí sim terminar essa aula de princípios. Estou tentando esgotar os temas, espero estar ajudando e vamos lá para o último bloco. Tchau, tchau!